Bem-vindos ao Tempo contra o Tempo, um podcast apresentado por mim, Raquel Varela, historiadora e coautora com o coletivo Kairos. Aqui queremos debater a sociedade e o mundo com toda a calma, contraditório, profundidade e liberdade que a urgência da transformação e da imaginação de uma nova forma de viver exige. Olá a todos os ouvintes do Tempo contra o Tempo. Estamos quase a ir de férias, embora a maioria dos portugueses não vão de férias porque não têm dinheiro e porque a lei permite que as pessoas, no máximo, aqueles que são protegidos por algum tipo de contrato de trabalho, só tenham direito a 12 dias de férias, e não é menos porque a lei impõe pelo menos este limite, mas evidentemente não quero deixar de desejar muito boas férias a todos os ouvintes aqui e lá fora, que sei que há muita gente que nos ouve fora do país, e como prometido, despedir-nos agora em julho para voltarmos em setembro com um programa que ficámos de fazer com a presença aqui do António Garcia Pereira e do Adriano Zelhão, para discutirmos não só aquilo que tem sido feito pelo governo que tem estado a governar, e sublinho esta ideia porque esta ideia de que o governo tem estado a governar mal parece-me bastante imprecisa. Na verdade, o governo está a aplicar um programa de demolição, que é o seu verdadeiro programa, de demolição do Estado Social e de Direitos, e também, como ficou prometido quando eu recebi aqui o António Garcia Pereira e o Adriano Zelhão, advogado e economista, há mais de um mês que nós íamos discutir um bocadinho como é que, do ponto de vista da organização dos trabalhadores, se pode responder a esta situação com esperança. António, Adriano, bom dia, bem-vindos. Bom dia. Bom dia. Muito obrigada por estarem aqui de novo. Nós assistimos, eu queria começar pela habitação, porque assistimos às demolições de barracas em Loures. Evidentemente que grande parte do país e do Partido Socialista também tiveram posições bastante duras face a uma situação em que é a destruição do único abrigo que as pessoas têm, mas ao mesmo tempo sabemos que as leis do PS, do PSD, do CDS, da IEL e do Partido Fascista Chega, no que diz respeito à habitação e aos solos, não só provocam esta situação, como se antevê uma situação a piorar substancialmente, porque quer a lei da Assunção Cristas, aprovada na Troika e não revertida pela Geringonça, quer a lei dos solos, agora aprovada com o apoio do PS e o entusiasmo do PSD, da IEL e do Partido Fascista Chega, estas leis permitem uma massiva construção de luxo em grandes áreas centrais de Lisboa, Porto, Algarve, que estavam protegidas pela reserva agrícola e pela reserva ecológica. Nem por ironia, grande parte, se não a totalidade destas construções vai ser feita por operários da construção civil, que são convidados agora a viver em barracas e nem em barracas podem viver porque elas são demolidas. Adriano, começava por ti. O que é que se está a passar no campo da habitação em Portugal? Do ponto de vista económico, é muito simples de descrever. Portanto, o mercado português da habitação está exposto neste momento, ou tem como procura, no mercado há procura e oferta. A procura que existe no mercado da habitação em Portugal e no mercado da construção mais em geral é uma procura que corresponde mais ou menos ao mercado mundial. Portanto, podem e são estimulados a comprar e têm facilidades para comprar em Portugal e são promovidos os atrativos de comprar em Portugal todos aqueles que tenham dinheiro e poder de compra para o fazer em todo o mundo. O mundo é composto por 8 mil milhões de pessoas,
Evidentemente, só uma pequena minoria é que tem poder de compra para comprar, seja onde for, mas ainda assim, isso significa que, sendo o mercado da habitação, o mercado da construção, por definição, um mercado limitado, uma vez que os solos são eles mesmos limitados, se a procura incha até quase ao infinito, a oferta não mantém-se quieta, praticamente, proporcionalmente quieta, e, portanto, uma coisa só, são os preços. Portanto, o que neste momento se está a passar é consequência direta e obrigatória desses espaços que tu descreveste, a Lei Cristas, agora a Lei dos Solos, que significam que os solos e a construção em Portugal estão reservados a quem tenha dinheiro para poder comprar numa situação de explosão dos preços. E, portanto, aqueles que constroem as casas, aqueles que limpam as casas, não podem ter casas. Não podem ter casas. O ato simbólico do autarca do PS, Ricardo Leão, foi dizer, por estas mesmas palavras, a esses trabalhadores: vocês não podem ter casa. Ainda não perceberam? Perceberam? Com os bulldozers. António, o argumento usado ad nauseam por esta brutalidade foi: estas construções são ilegais. Pois, é ilegais. Se as construções são ilegais, à luz da legalidade formal, digamos assim, as demolições são ainda mais ilegais. E é muito interessante, aliás, ver como esse argumento de legalidade ou ilegalidade é metido rapidamente na gaveta quando convém, por parte do poder. Porque, na verdade, há uma lei de bases da habitação que, apesar de tudo, ainda está em vigor e ainda precisa de ser revogada. Deve ser uma daquelas leis relativamente às quais, muito proximamente, se vai falar em revisão, como a Constituição e outras. Impõe no seu artigo 13º que, relativamente a pessoas em situação vulnerável, as autoridades administrativas não podem fazer o despejo sem assegurar previamente uma alternativa de morada, de habitação para essas mesmas pessoas. Por outro lado, também essa mesma lei diz que, mesmo naqueles casos em que seja formalmente possível um despejo administrativo, quando digo administrativo é decretado, por exemplo, uma autarquia local como esta, não um despejo resultante de uma ação judicial, que deve ser dado um prazo razoável para as pessoas se prepararem, poderem, enfim, buscar alternativas, que não existem, como nós sabemos, mas buscar alternativas. E aqui, o que a Câmara fez, ao pior estilo fascista, isto fez-me lembrar o Conselho Escolar da minha faculdade, antes do 25 de Abril, é um prazo razoável. Então, às 7 horas da tarde de sexta-feira, é feita a comunicação de que vai haver um despejo que começa antes das 9 horas da manhã de segunda-feira. Portanto, quer pela falta do aviso prévio que a lei impõe, quer sobretudo porque é a própria lei que diz que não se pode fazer um despejo nestas circunstâncias, estas demolições e estes despejos são completos e absolutamente ilegais. Mas, obviamente, que, como o Adriano já salientou, o que é preciso eu acho que de facto aqueles despejos tiveram um caráter simbólico e tiveram também um caráter simbólico, tiveram um caráter de verdadeira tragédia, hecatombe para aquelas famílias, sobretudo para os mais vulneráveis, os bebés, as crianças, as pessoas de idade, os doentes, mas tem também um caráter simbólico que é vocês não têm direito a ter uma habitação. E, portanto, isto é para executar, diga a lei o que disser. E esta lógica que está aqui, e que, aliás, mostra bem, uma coisa que tu, Raquel, já disseste, é que nós estamos a assistir, eu também concordo que nós não estamos a assistir a problemas da governação, a erros na governação, isto é um dos aspectos mais lógicos da governação, tanto que André Ventura declarou imediatamente, aproveitou a onda para declarar que se ganhar a presença de câmaras nas autarquias locais, nessas autarquias onde haja construções à margem da lei, que elas serão imediatamente demolidas. Pois eu acho que há um outro aspecto que é preciso também realçar, que é
o de que a estas pessoas não é deixada nenhuma outra alternativa. E mesmo agora, a Câmara, como se sentiu, apesar de tudo, a denúncia deste abuso, desta vergonha, foi de tal ordem que a Câmara se sentiu na obrigação de vir com justificações e veio dizer que até tinha posto o apoio social, digamos, ao serviço daquelas pessoas e que havia um certo número delas que tinha recusado. Porquê é que aquelas pessoas recusam? Porque o apoio, o dito apoio social, é uma provocação. Por um lado, algumas das alternativas foi: nós ajudamos a pagar o primeiro mês de renda e a caução de rendas de 400 euros para pessoas que ganham o salário mínimo nacional ou que têm um rendimento social de inserção. Segundo, a alternativa também é a de colocar as pessoas em pensões. Os que têm filhos menores não podem trabalhar estando a morar numa pensão, porque não têm pura e simplesmente onde deixar as crianças. No bairro tinham a comunidade, os mais velhos, os amigos, os vizinhos, que se auxiliavam mutuamente. Numa pensão isso não existe e, portanto, estas pessoas, a alternativa é: se vão para uma pensão, não podem trabalhar e são despedidas. António, há ainda, se me permites, há ainda outra alternativa que se passa a vida a falar e que é só palavras, como nós temos estado aqui a refletir, que é a ideia de que o Estado não está a construir habitação pública. Ora, é evidente que todas as empresas de construção neste momento, há N concursos abertos em que não há força de trabalho para construir habitação pública, porque essa força de trabalho está a ser utilizada em empresas que estão a construir a habitação de luxo para vender no mercado mundial. Mas eu gostava de pegar naquilo que vocês os dois disseram. Mas deixa-me só dizer uma última coisa, que eu acho que é importante assinalar, porque eu acho que é criminoso. É que, na mesma altura em que as pessoas estão a ver as suas barracas serem demolidas e a serem postas ao relento, aquilo que é dito do ponto de vista das assistentes sociais às pessoas que têm filhos é que ou saem dali imediatamente e levam os filhos, ou ameaçam com a possibilidade de acionarem as CPCJs para retirarem os filhos e entregarem-nos a uma chamada instituição, ou seja, privar alguém que é pobre e que está com aquela dificuldade dos seus filhos unicamente por essa razão. Quer dizer, portanto, como é evidente, estas pessoas recusam este tipo de apoio, entre aspas. António, sobre isto que tu referiste, sobre o que vocês referiram, eu gostava de acrescentar uma nota. Eu penso que a vontade das classes dirigentes em Portugal não é fazer desaparecer estas pessoas, porque precisam delas, nomeadamente para a construção civil e para a limpeza. Eu penso é que, fazendo o paralelismo com o que aconteceu na década de 60 na periferia de Lisboa e Porto, durante a ditadura do Estado Novo, eu acho que o que nós estamos a viver é uma forma de reduzir substancialmente o salário desta força de trabalho flutuante, ou seja, afastar estas pessoas perto do centro da área metropolitana de Lisboa, afastá-las para mais longe possível, portanto utilizar estes terrenos de Louros e outros para construir habitação para vender, e estas pessoas irem para terrenos onde ficam a viver em barracas, sem saneamento básico, e portanto o custo do trabalho destas pessoas desce substancialmente, porque um patrão não tem que pagar o mesmo a uma pessoa que tem casa, que tem que pagar eletricidade, água, etc., a uma pessoa que não tem. Porquê é que eu digo isto? Porque durante o Estado Novo as barracas eram ilegais, mas a GNR fechava os olhos desde que elas fossem construídas em zonas que não eram lucrativas. Portanto, havia um acordo tácito que as barracas não podiam ser, portanto, não se podia utilizar tijolo, cimento, etc., nada fixo. E o segundo acordo tácito é que tinha que ser, por exemplo, em linhas de água e outros sítios onde não existisse construção, daí que nas cheias de 67 tanta gente tivesse morrido quando essas linhas de água subiram. E, portanto, aquilo que eu estou aqui a dizer é que eu acho que esta política, junto com a criminalização dos imigrantes, com a proibição do reagrupamento familiar, o que está a dizer é que nós queremos uma força de trabalho barata, masculina, para trabalhar nas obras, não queremos os filhos e as mulheres,
E queremos estes trabalhadores ilegais, porque ilegais e a viver em barracas, eles são muito mais baratos. Eu estou a dizer que esta é uma política direcionada, propositada para criar este preço da força de trabalho. Adriano, eu penso que tu querias comentar algo em torno disto. Eu penso que, digamos assim, ainda não há, eles não têm propriamente um plano acabado de como é que vão resolver o tal problema, não é? Eles atualmente têm... queria fazer só um pequeno inciso ainda sobre a questão, digamos assim, jurídica ou pseudo-jurídica. O António é que é especialista nisso, mas eu assistia ao debate que tu tiveste com o Rodrigo Moita de Deus na televisão, e em que ele dizia, ele usava precisamente essa coisa, é a lei, e a lei é para se aplicar. Ora, estas coisas são ditas de tal forma que parece que se o Ricardo Leão não tivesse mandado demolir as barracas, tinha ido para a prisão. Não é? É a lei tem que se aplicar, portanto o Ricardo Leão foi o simples agente da aplicação da lei, o que dá vontade de rir. Evidentemente que se cada situação que não se enquadre alguém que é agente da autoridade de alguma coisa que o não fazer não o leva à prisão, que eu saiba, não é? Em nenhuma circunstância. Mas enfim, voltando ao fio da questão, eles não têm propriamente um plano coerente de como é que vão resolver o problema da habitação dos trabalhadores que importam, que eles próprios importam, para trabalhar muito barato em Portugal. Atualmente, a realidade é constituída por duas partes. Pelas barracas, pela demolição das barracas, portanto, e depois por um negócio que nós conhecemos, mas que não se limita, que é o negócio das camas quentes, não é? Portanto, nos centros das grandes cidades, haver pessoal que paga não por ter uma habitação, mas por ter uma cama durante 8 horas, rotativamente com outros. Mas este sistema não é apenas, como às vezes parece transparecer de coisas que se leem, organizado pelas redes, pelos traficantes. Não, há gente, e já aconteceu ser confrontado com isso quando estive no Porto, e em Lisboa a mesma coisa, há gente que arrenda. Há portugueses de bem que arrendam precisamente o seu, enfim, habitação, ou aliás espaços que nem sequer muitas vezes são próprios para a habitação, para esse fim, para lá enfiar o máximo número possível de camas que são depois alugadas às 8 horas. Ao que for, ao número de trabalhadores que eles lá conseguirem meter ao máximo, porque evidentemente cada um paga uma parte e portanto isso traduz-se em rendas astronómicas que essa gente que põe esse espaço a arrendar nessas condições ganha por mês, superior se calhar à que ganharia no turismo. Portanto, esse atualmente é o... Muito superiores, Adriano. É o caso de Odmira. Muito superiores ao que resultaria mesmo de um alojamento local ou coisa do género. Há vários relatos que nos chegam de pessoas que conhecem casas e, evidentemente, as autoridades locais também as conhecem, onde estão 40 imigrantes em 3, 4 quartos, com 8, 10 pessoas em beliches, o que significa um valor de 100 a 200 euros por imigrante, que pode atingir os 4, 5 mil euros de renda. Exatamente. Aliás, isso não é só o saber-se. Eu moro no centro de Lisboa e às vezes passa-se por uma rua qualquer, há uma porta que se entreabre e o que se vê lá por dentro é precisamente isso. Aliás, veio também na televisão há dias, não sei se era em Queluz ou no Cacém, era um edifício que antigamente... que tinha sido uma escola, se não me engano, uma vivenda, que tinha sido, acho eu, um colégio particular, em que precisamente viviam ilegalmente. O que acontece é que, como nós o sabemos digamos, incidentalmente, essas autoridades todas e autarquias sabem perfeitamente que isso existe. E aí não se faz cumprir a lei.
sabem perfeitamente que isso existe e que é ilegal e que é anticonstitucional e constitucional, etc. E, no entanto, não fazem, porque isso faz parte do negócio. Claro, do negócio. António, tu viveste a Revolução dos Cravos, tu também, Adriano, e assistiram vocês a uma situação de tentativa de resolução das mais de 100 mil pessoas que viviam em barracas na periferia de Lisboa, através de medidas como foi a ocupação de casas que estavam para especulação imobiliária. Não foram ocupadas segundas casas, nem casas das pessoas, isso é uma mentira. Foram ocupadas casas que estavam para especulação, foram ocupadas casas das câmaras que não estavam ocupadas por ninguém ou que eram destinadas aos amigos políticos e, sobretudo, este início das ocupações levou milhares de senhorios com medo das ocupações a meterem as casas no mercado, o que fez cair dramaticamente o preço da habitação. Ao mesmo tempo, também assistiram vocês ao programa das comissões de moradores, portanto, órgãos democráticos de moradores por bairro, que ocuparam terrenos públicos para iniciar um processo de autoconstrução, alguns deles bairros magníficos, que hoje são caríssimos, porque os trabalhadores sabiam fazer bairros com espaços, com jardins, com um centro comunitário, etc. Depois o governo vai ser obrigado a integrar num programa chamado SAL. Nós não vemos nenhuma destas soluções propostas. As soluções que temos visto são, todas elas, na verdade, ainda vêm piorar a situação, não só aquelas que já referimos, como as chamadas ajudas às rendas, que ainda fazem com que os senhorios aumentem mais as rendas. Exato. Bom, em primeiro lugar, queria dizer que eu não assisti só, e creio que o Adriano também não, assistimos e participámos. E a lógica era, se nos campos a terra é quem a trabalha, nas cidades casas vazias, que estavam nessas circunstâncias que tu referiste e ainda estavam destinadas a PIDs, a polícias, etc., que também estavam destinadas a uma série delas, e se estão vazias e não estão a ter nenhuma utilização social, devem ser ocupadas, e foi isso que foi feito na altura. E tu assinalaste um aspecto muito importante e que muitas vezes é esquecido, é que exatamente esse movimento de ocupar as casas que estão vazias e que estão ou para destinos que não eram democraticamente aceitáveis, como por exemplo a colocação dos PIDs e dos polícias, ou para especulação imobiliária, fez com que de facto fossem colocadas no mercado de arrendamento uma série de casas cujos senhorios, entre colocarem, digamos, legalmente no mercado de arrendamento ou poderem sofrer o risco de uma ocupação, optaram pela primeira hipótese. Acho que importa salientar que, segundo os dados conhecidos neste momento, há qualquer coisa como 750 mil, eu repito, 750 mil casas vazias em Portugal, 48 mil das quais na zona de Lisboa. E, portanto, como é óbvio, essas casas deviam ser, digamos, mobilizadas para resolver o problema da habitação, e há vários mecanismos jurídicos, inclusivamente, que permitem isso, até, por exemplo, a expropriação pela utilidade pública. Mas isso é um primeiro ponto. O segundo ponto é o de que os trabalhadores não conseguem, mesmo os trabalhadores melhor remunerados, não conseguem competir na especulação imobiliária com os grandes fundos imobiliários. E nós temos neste momento a lógica da urbanização, sobretudo das grandes cidades, é a de crescerem como cogumelos os hotéis, os prédios de luxo e os alojamentos locais, e não estarem reservadas, designadamente em termos dos planos diretores municipais, zonas destinadas à habitação e à habitação a preços acessíveis. Não estão. Isso é um problema de escolha em função dos interesses que, evidentemente, essas autarquias locais representam. E, portanto, uma medida que deveria ser tomada e que julgo que nós deveríamos defender era a municipalização dos solos. Se mesmo os solos públicos não permitem resolver o problema, então há que fazer
a municipalização, sobretudo aqueles solos que não estão a ser utilizados de forma socialmente correta, socialmente aceitável, municipalizar esses solos e destiná-los à construção da habitação. A lógica hoje, como nós vemos em Lisboa, é exatamente oposta. E a partir do momento em que se constroem prédios de luxo e os interessados, como disse há bocado o Adriano, a procura é a da grande finança, da alta finança, de quem tem grandes meios financeiros, evidentemente que o cidadão comum, o trabalhador, não tem nenhuma hipótese de competir a esse nível e, portanto, está a ser empurrado e agora já não é apenas para o Monte Abraão e para a Cruz de Pau. É, de facto, cada vez para mais longe, porque mesmo algumas dessas zonas, dentro desta lógica, da lógica da expansão urbanística, começam a ser apetecíveis do ponto de vista dos interesses do capital financeiro. Vejo ali, aliás, uma situação, eu dei muitos anos aulas no Brasil. No Brasil, os trabalhadores frequentemente estão a 3 horas do local de trabalho, em bairros de barracas, e alguns deles nem sequer compensa ir trabalhar. Então havia muitos moradores de rua, trabalhadores, no centro do Rio de Janeiro, de segunda a sexta, que de sexta a domingo iam a casa. Isto é uma situação comum no Brasil e eu acho que há, entre outros processos, uma brasileirização da sociedade portuguesa através desta burguesia periférica que a habita. Eu gostava de introduzir aqui uma questão na habitação que me parece interessante, que é o seguinte: nós assistimos de facto a uma queda geral, uma repressão salarial com as medidas da Troika para salvar os acionistas bancários, e isso levaria, inevitavelmente, segundo a lei da oferta e da procura, à queda geral do preço das casas, porque as pessoas... havia uma inadimplência geral e uma incapacidade de pagar as casas. E a forma de resolver isso da banca europeia, da União Europeia e da banca portuguesa foi não só entregar bancos portugueses, Espanha, etc., e entregar-nos a nós a todos tudo o que era impagável, chamados bancos maus, para serem pagos com a nossa saúde e educação, como levou a colocar justamente as casas no mercado mundial. Mas o colocar as casas no mercado mundial também tem a ver com outro fator que me parece muito importante aqui assinalar, que é, ao nós termos uma crise capitalista sistémica com uma queda tendencial da taxa de lucro em grandes setores da indústria, o que nós assistimos por parte dos capitalistas mundiais é cada vez mais a colocação dos seus ativos, portanto da sua aposta de investimento, em rendas fixas, nomeadamente a especulação imobiliária. Ou seja, o que eu estou aqui a dizer é que os capitalistas, em vez de irem pôr o dinheiro na Volkswagen, agora eventualmente como a Volkswagen vai produzir tanques, vai ficar mais lucrativa, podem lá voltar a pôr o dinheiro, mas em vez de porem na Volkswagen, põem numa casa. Isto junta-se, isto leva, por exemplo, autores como a Yanis Varoufakis a falar de tecnofeudalismo ou de um novo feudalismo rentista, etc. Mas, na verdade, isto é só uma forma de imperialismo, como sempre existiu, só que de uma forma muito mais aguçada e centralizada. Ou seja, este modelo da habitação em Portugal está inserido na resposta da burguesia dos países centrais, com o apoio da burguesia portuguesa, à crise da lucratividade do capital no setor da indústria. Adriano. O capitalismo criou as bolsas de valores como maneira de facilitar a circulação dos capitais e a concorrência. Isto é, inicialmente o que havia era o capitalista iniciava uma fabriqueta ou uma fábrica, que depois se calhar crescia, não sei o quê, e de que era proprietário. Quando se começou com as sociedades por ações e depois as bolsas em que se comerciavam, em que se tratavam vendas de ações de empresas, há esta dissociação entre o chefe da empresa e o capitalista. O capitalista pode ser alguém, desde que tenha uma parte da empresa, até pode ser uma parte pequena, mas pode estar na outra ponta do mundo. A única coisa que lhe interessa, nem sequer é que da fábrica saia um parafuso ou outra coisa qualquer, é que o lucro da fábrica lhe remunere convenientemente os capitais. Até há pouco tempo, digamos assim, o mercado imobiliário estava fora deste mecanismo. Portanto, havia os mercados imobiliários, geralmente nacionais, em que as bolhas da especulação imobiliária resultavam geralmente das possibilidades de acesso a crédito bancário.
A última, a grande crise de 2007-2008 foi, como nós sabemos, provocada por o facto de, estando os juros muito baixos, bancos e outras empresas financeiras praticamente impingirem a trabalhadores que não tinham qualquer possibilidade de comprar casa, impingirem-lhes contratos de hipotecas para comprar casa, que eles evidentemente nunca poderiam pagar. O passo seguinte foi fazer entrar o imobiliário nas bolsas, nas tais bolsas de valores em que se convertia capital. Se, em vez de ter um dono de um imóvel, passamos a ter essa propriedade do imóvel titularizada, ou seja, repartida por títulos, tipo ações, e fazer fundos imobiliários, a partir daí o que nós temos é uns gestores de fundos que compram partes de participações imobiliárias onde isso prometa maior rendimento, qualquer parte do mundo, em qualquer sítio, e, portanto, o mercado imobiliário passa a funcionar como mais uma extensão das bolsas. E, portanto, as possibilidades de especulação e de bolha do imobiliário, e, portanto, de aumento, digamos assim, aparentemente sem limite dos preços num certo sítio, em por alguma razão seja mais atrativo, deixam de obedecer a essas características dos mercados nacionais do imobiliário, que eram, em última análise, determinados por as pessoas poderem habitar ou não poderem habitar, todas elas, os habitantes do país, e, enfim, os escritórios e as fábricas para a atividade económica. Esta situação é a atual, portanto, como o António disse com toda a razão, neste momento, sendo Portugal um mercado atrativo, os mercados atrativos, sejam de imobiliário ou de outra coisa qualquer, a coisa principal que têm é ser atrativo. Como são atrativos, atraem. Portanto, vem gente. Se vem gente, os bons gestores de fundos não só compram, como promovem a compra, porque quanto mais se compra, mesmo que a bolha esteja prestes a arrebentar, mais lucro, porque os preços sobem, portanto o rendimento desses títulos, não interessa, as casas não interessam para nada, é desses títulos, maior é o rendimento. E, portanto, é a situação que nós temos em Portugal e noutros sítios, em que as possibilidades de expansão da bolha e, portanto, de aumento dos preços do imobiliário parecem praticamente ilimitadas e não têm nada a ver com as necessidades de habitação da população do país. Nada. E isso é tão desastroso, vou passar a palavra ao António, mas isso é tão desastroso que quando eu tenho a discussão com os trabalhadores de não permitirem que coloquem as suas pensões em fundos de pensões, não só porque é um risco enorme de as perderem, como é óbvio, mas porque se o fundo de pensões dos professores da Califórnia investir no Hospital da Luz, ele vai querer que paguem menos aos médicos do Hospital da Luz para ter mais remuneração do Fundo de Pensões da Califórnia. E se o Fundo de Pensões da Volkswagen investir na Petrobras, vai querer que paguem menos aos trabalhadores da Petrobras. Ou seja, é uma verdadeira destruição da solidariedade internacional. Mas isso também se passa do ponto de vista dos fundos imobiliários. Quando as pessoas vão aos bancos por esse mundo fora, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, seja em Inglaterra, e o banco lhe diz, não quer investir aqui num fundo que tenha um capital melhor do que uma poupança a prazo, essa pessoa pode estar a investir num fundo imobiliário em Lisboa que faz com que o seu, às vezes até pode ser familiar, não possa ter uma habitação em Lisboa. Ou seja, tudo isto o que gera é uma rarefação completa da solidariedade mundial entre trabalhadores. António. Sim, eu concordo com isso. Eu queria só fazer uma nota ainda, só um bocadinho atrás, depois passo já adiante. É a propósito daquele argumento da ilegalidade. É muito interessante, porque, por exemplo, funciona por aí cada vez mais um movimento constituído por gorilas chamado Anti-Ocupas e que põe, se necessário, como já aconteceu, à pancada na rua pessoas que tenham ocupado uma determinada casa, o que é completamente ilegal face à lei. Uma pessoa que tenha uma casa e que essa casa tenha sido objeto de apossamento por alguém, vai para tribunal e demonstra ou não
que têm a propriedade e a posse daquele bem, e o Tribunal emitirá uma decisão que então poderá ser executada. Esta história de fazer justiça pelas suas próprias mãos é completamente proibida, exceto quando se trata de defender os interesses dos proprietários, porque aí é completamente tolerada. Portanto, os mesmos que gritam agora para tentar justificar aquela barbaridade do bairro do Talude com os gritos da legalidade formal são os mesmos que logo se esquecem dela quando lhes convém, e este é outro exemplo, aliás, diretamente relacionado com a habitação. E o segundo ponto, o que eu queria apenas acrescentar relativamente àquilo que tu e o Adriano disseram, é que o que foi referido relativamente aos fundos imobiliários designadamente mostram que neste momento, também aqui, e muito claramente, são os grandes interesses económicos e financeiros do mundo que mandam, e são esses que determinam a direção dos acontecimentos, e os governos são meros executantes da defesa desses mesmos interesses. Portanto, medidas como aquelas que nós estamos aqui a falar, aliás, deve-se dizer isto também com toda a clareza, como a municipalização dos solos, a mobilização forçada das 750.000 casas que estão vazias, enquanto que há pessoas passarem pelo trânsito que passaram e que estão a passar, as pessoas do Talude, do bairro do Talude, são medidas absolutamente básicas. No entanto, mesmo os partidos que se dizem de esquerda acham que isto é demasiado radical. E nós não ouvimos da boca de nenhum deles uma defesa, muito menos uma defesa firme, da apresentação destas medidas, mesmo que elas não tivessem e não teriam no quadro atual, parlamentar atual, não teriam seguramente um apoio maioritário, mas marcariam a diferença. Nós o que defendemos relativamente a isto é: as cidades devem ser organizadas desta forma, deve haver municipalização dos solos, deve haver mobilização forçada das casas que estão vazias, etc, etc, etc. Nada disso. O que significa que, se o governo de Montenegro está de facto a aplicar o programa do Chega, também está de facto a aplicar o programa do Chega, com a colaboração ativa dos partidos chamados da direita, mas também contando com a cumplicidade das forças que se dizem de esquerda. Enfim, já nem sei sequer se formal e simbolicamente se pode dizer isto relativamente a uma coisa como o PS, mas mesmo relativamente ao PS, que assiste e que, com esse silêncio e ausência de medidas alternativas, de facto calciona completamente a aplicação desta política. E vamos agora passar para outro, aquilo que tu acabas de dizer, ou seja, que a cidade deixa de ter função social de cidade e passa a ser um terreno lucrativo, só isso? O que deixa de ser um espaço de encontro, de trabalho, de junção das pessoas, de alegria de vida, e passa a ser Repara uma coisa, Raquel, peço só desculpa. Quando a própria lei permite que nos planos de urbanização aquilo que estava previsto ser espaços verdes, infraestruturas de convívio, possam ser substituídas pelo pagamento, por uma compensação à Câmara, isto significa que quem tem dinheiro pura e simplesmente pode alterar os planos de urbanização, e obviamente que as autarquias, como é mais dinheiro a entrar para o cofre respectivo, irão concordar e calcionar isto tudo. E, portanto, o país está cheio de situações em que determinado tipo de urbanizações tinham um projeto que até foi vendido em reuniões públicas, apresentado às pessoas com umas maquetes muito bonitas, e que depois sai uma coisa completamente contrária, diferente e contrária daquilo, despojando completamente as comunidades dos tais espaços de convívio, etc., mediante uma compensação financeira à Câmara. Eu desconhecia essa compensação financeira. Deixa-me só acrescentar, para a gente passar agora ao outro campo da saúde, que todas estas leis são um campo aberto à corrupção, porque isto vai dar um poder às autarquias absolutamente gigantescos, bem como um poder, como tu acabaste de dizer, a quem tem dinheiro para fazer o que quiser. E é muito curioso que o Partido Fascista Chega diz que é contra a corrupção, mas apoia esta lei, e tenha sido um entusiasta da lei dos solos, como foram os outros partidos que a gente aqui já referiu. Eu estava a pensar como é que se transforma uma cidade que devia ser um espaço maravilhoso de jardins e crianças a brincar e gente a trabalhar feliz,
num banco lucrativo. E como é que se faz isso com a saúde das pessoas, deixando grávidas e bebés à porta de hospitais fechados públicos e à porta de hospitais privados abertos sem ser atendidas? Eu gostava de salientar isto porque gerou-se uma indignação nacional com o facto de bebés prematuros nascerem e morrerem em ambulâncias, grávidas abandonadas, porque não havia urgências públicas abertas. Parece-me que é absolutamente o fim da linha onde nós chegamos desse ponto de vista. Creio que quase toda a gente no país concordará, menos quem vive do negócio lucrativo da doença dos outros. Agora, é bom lembrar que estas grávidas, nomeadamente na margem sul, passaram por vários hospitais privados que estavam abertos e que não puderam ir lá, apesar de lá estar um médico que podia ter atendido e eventualmente até salvo, não puderam ir lá porque quando se entra num hospital privado a primeira coisa que se faz é perguntar pela conta bancária. E portanto passamos do juramento de Hipócrates para o juramento de Hipócritas. Eu estou francamente preocupada, evidentemente, quando a gente olha para lutas tão importantes dos médicos, como foi a luta contra as horas extraordinárias, a luta tão importante de tantos médicos por o reconhecimento de um contrato nos hospitais privados, que foram colocados como empresários empresários de prestação de serviços sem quaisquer direitos. Como é que nós olhamos para o passado daquilo que foram as lutas, nomeadamente em 74, 75, quando os médicos ocuparam hospitais para obrigar a abrir as urgências públicas, quando os médicos proibiram a venda de sangue, quando os médicos proibiram que até os doentes tinham que pagar nos hospitais públicos para ir ver os seus familiares. E isso foi proibido por Assembleias Gerais Democráticas de Médicos e Enfermeiros. E estou a pensar, por exemplo, numa greve extraordinária que existiu em Portugal, a greve cirúrgica dos enfermeiros, tão maltratada, e que foi uma greve em que eles eram acusados de matar os doentes, quando durante a greve acabaram as esperas em urgências que há muito tinham ultrapassado o prazo legal. Como é que a gente olha, não só, na verdade tenho dois desafios para vos fazer neste bocadinho, que é o programa de demolição do que resta do SNS, desta geringonça de direita e extrema-direita, e ao mesmo tempo como é que nós saímos daqui dando esperança aos profissionais de saúde para que possam efetivamente reencontrar-se com a sua profissão, que é cuidar dos outros, em vez desta distopia dos algoritmos, das ditas consultas online, que não são consultas nenhumas, e do abandono dos mais frágeis à porta de hospitais. Adriano, começo por ti agora. Pois, vamos lá ver, do ponto de vista da situação, tem razão, portanto, a situação que nós vivemos, aquilo que fundamentou a Constituição e depois a legalização do Serviço Nacional de Saúde, foram, digamos, aquilo que genericamente se chama as conquistas da Revolução, portanto, a situação de facto que os trabalhadores da saúde e de muitos outros setores criaram no terreno e que, mesmo quando depois a Revolução, digamos, refluiu, ficaram, pelo menos até certo ponto, refletidos em certos aspectos institucionais e legais e jurídicos, etc. Isso era a situação. Por exemplo, no caso do Serviço Nacional de Saúde, digamos, a filosofia de base do Serviço Nacional de Saúde é: quem está doente recebe tratamento, recebe cuidados. Ponto. Não é quanto é que custa, não é quanto é que a pessoa ganha, é quem está doente ou quem precisa de cuidados recebe-os. De pessoal especializado, médicos, enfermeiros, etc. A situação mudou completamente, como nós sabemos, mas como é que se pode descrever a situação para que caminhamos? Pode-se descrever assim: na última cimeira da NATO, o Trump, como representante do grande capital americano, não é o Trump como pessoa individual, pouco importa, impôs a todos os outros, aos europeus e tal, que teriam que passar a gastar 5% do orçamento, do produto interno bruto dos respectivos países em gastos militares. Isso para Portugal, até nos próximos 10 anos, isso para Portugal significa que, onde atualmente se gastam em gastos, digamos, militares, 4.500 a 4.800 milhões de euros por ano, em 2035 se passariam a gastar 25 mil milhões. Ou mais, ou menos, enfim, por aí. O orçamento atual do SNS é à volta de 18 mil milhões.
Só para dar uma ideia das ordens de grandeza. Portanto, os Montenegros e como é que se chama a Senhora da Saúde? Nossa Senhora da Saúde. Sabem perfeitamente quais são as consequências dessas coisas que eles assinaram, vergando a espinha às ordens de Trump e do Sr. Rutte. Eles sabem perfeitamente quais são as consequências. E essas são as consequências. Quando a Ministra da Saúde e o Montenegro estão a começar por tirar o direito à saúde aos mais vulneráveis, evidentemente. Toda a gente sabe que, provavelmente, a maior parte dessas grávidas que estão numa situação aguda de não assistência são, provavelmente, trabalhadoras imigrantes, ou etc. Portanto, começa-se por aí a eliminar o direito aos cuidados de saúde. E esse outra coisa, ainda há pouco tempo, há poucos anos, quando era o PS que mandava, o Dr. Mário Centeno, já na sua qualidade de chefe do Banco Central, mandou dizer, antes de um orçamento do PS, mandou dizer, façam tudo o que quiserem, mas não aumentem as despesas permanentes. As despesas permanentes na saúde são os médicos do quadro, os enfermeiros do quadro. Portanto, pode-se criar verbas orçamentais para pagar a prestadores de serviços à vontade, isto é, mas os quadros não podem aumentar. Portanto, esta política que eles estão a aplicar, eles estão a aplicá-la conscientemente, sabem, tentam fazê-lo de maneira, por exemplo, a dividir a resistência dos trabalhadores, dos médicos, etc., enquanto forem aqueles mais vulneráveis da sociedade e tal, a coisa mais ou menos passa, mas essa é a política. Como é que é possível contrariá-la? Evidentemente que é contrariá-la a única maneira. Contrariá-la é com a única coisa que os trabalhadores têm de vantagem sobre os donos do capital, que é o número. O seu número. E, portanto, a sua resistência. E o seu número só conta para alguma coisa se for organizado, se juntar numa massa que representa uma força que o outro lado não consegue bater. E, portanto, o que, por exemplo, seria necessário perante a demolição do Serviço Nacional de Saúde, que está aos olhos de todos, seria que os sindicatos dos setores da saúde, por exemplo, não sei, constituíssem, que criassem uma plataforma de luta pela defesa do Serviço Nacional de Saúde, uma federação, por exemplo, de todos os sindicatos da saúde, ou uma plataforma com esse objetivo, e que se começassem a organizar precisamente como fizeram durante a Revolução, para defender, em última análise, o seu próprio trabalho. Porque, em última análise, esta demolição irá também custar à grande maioria dos enfermeiros, dos médicos, etc. Isto é importante de compreender, porque nos últimos anos, e termino por aqui, nas últimas décadas, por causa da Revolução, se formaram em Portugal muitos médicos, muitas enfermeiras com alto nível de formação e também noutros setores da atividade, tanto assim que agora são expelidos para o estrangeiro porque aqui não lhes pagam, etc. Mas essa quantidade é uma quantidade que atualmente já não é, mas que em princípio seria adequada para prestar cuidados de saúde em Portugal. Se os cuidados de saúde vão encolher, ou só se prestam a quem paga, grande parte desses profissionais de saúde que saíram, em última análise, do período da Revolução, quer eles tenham consciência disso ou não, vão eles próprios perder trabalho, regalias, direitos, etc. Portanto, a defesa do Serviço Nacional de Saúde é a defesa dos profissionais da saúde. E é essa defesa que é necessário que eles organizem e que os partidos políticos que se reclamam da esquerda os apoiem nisso. Obrigada, Adriano. António, o que nós estamos a assistir não tem sido de forma nenhuma aquilo que o Adriano sugeriu, ou seja, uma coordenação de luta dos vários hospitais e dos vários hospitais públicos, privados, etc., de enfermeiros e médicos. Pelo contrário, todas as leis e introdução da chamada inteligência artificial, que não é nem inteligência nem artificial, tem sido pôr os enfermeiros a fazer o trabalho dos médicos, pôr os auxiliares a fazer o trabalho dos enfermeiros. Há uma desqualificação geral das profissões, em vez de haver cooperação, equipa e melhoria dos cuidados de saúde prestados a todos. Sim, isso é verdade, e eu creio que há também mais uma série de outras coisas. Nós hoje não temos um Serviço Nacional de Saúde, nós temos um Negócio Nacional de Saúde, devia-se chamar NNS, porque hoje a lógica
é cada vez mais a de atribuir ao chamado setor privado, isto é, aos grandes capitalistas, os setores da saúde são rentáveis. E, portanto, como o Adriano já assinalou, é absolutamente astronómico o valor das prestações de serviços que se permite que sejam pagas. Quer dizer, há contenção orçamental no que diz respeito à contratação para o quadro com caráter permanente, correspondendo às necessidades permanentes de saúde do país, de enfermeiros, de médicos, de auxiliares, de técnicos, mas, em contrapartida, e perante a incapacidade propositadamente criada ao Serviço Nacional de Saúde, através de convenções, através de outros mecanismos jurídicos, atribui-se aos privados a prestação de algumas dessas atividades mediante preços absolutamente fabulosos. E, portanto, a saúde, neste momento em Portugal, é essencialmente um negócio. E esta senhora que está à frente do Ministério é uma senhora que tem um passado já, digamos, com muitas medalhas, exatamente dentro deste processo. É muito curioso ver também como ideologicamente se preparou este caminho. E isto começou com coisas aparentemente pequenas. Por exemplo, uma delas foi deixar-se de falar em doentes e passar-se a falar em utentes. E essa expressão horrível dos utentes significa desqualificar a saúde de um direito, e um direito fundamental de todos os cidadãos, como ela é, para um serviço que o Estado presta se, quando, como bem entende. Se for um direito, ele está obrigado a assegurá-lo. Se for um serviço, enfim, é uma coisa que se presta se, quando e pelas condições que se entender. E começou por aqui. Depois, eu acho que a greve cirúrgica que fizeste referência há bocado é um exemplo paradigmático a muitos níveis. Porque o que estava ali em causa era, de facto, uma desqualificação, uma desqualificação profunda, não só da profissão de enfermeiro, mas do próprio funcionamento dos serviços de saúde em geral. E essa greve foi atacada das formas mais ignóbeis. Eu lembro aqui que foram definidos serviços mínimos que eram superiores aos serviços, ao nível de serviços habitualmente prestados. Houve hospitais onde, por exemplo, em condições normais, vou dar um exemplo, agora não consigo referir números exatos, mas tenho-os todos porque estudei na altura a situação, onde o funcionamento normal do hospital eram 4 blocos, por exemplo, operatórios. Os serviços mínimos sempre tinham sido no passado 2 blocos e agora para esta greve definem-se 5. E a coisa foi de tal ordem, como tu disseste, que numa série de especialidades e numa série de serviços, durante a greve, foram recuperadas as listas de espera para a realização de atos cirúrgicos. Quer dizer, houve mais prestação de serviços durante a greve do que fora dela. E, no entanto, os enfermeiros em greve foram apontados como uma espécie de criminosos que estavam a condenar à morte os doentes. Porquê é que tu achas que isso aconteceu? Porque era paradigmático, porque aquela greve escapou ao paradigma tradicional das greves fofinhas, também no setor da saúde, porque a requisição civil, que também é outro exemplo paradigmático em que pouco se atentou, para a requisição civil houve 2 pareceres do Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República. O primeiro não era muito conveniente, foi metido na gaveta e foi pedido e foi feito um segundo. E no segundo é dito designadamente, numa declaração de voto de um dos membros do Sacrosanto Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República, que esta história da definição dos serviços mínimos por tribunais arbitrais tinha que acabar, porque tinha de passar a ser, era o Governo a definir o que eram os serviços mínimos. Foi lançada a campanha odiosa e caluniosa de que o crowdfunding, que foi a recolha pública de fundos para apoiar os enfermeiros em greve, estava a ser financiada pelos grupos privados da saúde. E tivemos esta coisa espantosa. A ASAI, que não se mexe para coisa nenhuma, foi colocada a investigar a forma de financiamento do fundo em questão para, depois de tudo isto ter sido lançado para a opinião pública, uns meses mais tarde, vir a conclusão de que, afinal,
não se provava nada daquilo que tinha sido dito, não havia financiamento. António, o que se provou foi que milhares de enfermeiros em todo o país e as suas famílias... E não só enfermeiros, e não só... Contribuíram para esse fundo de greve apoiando a luta dos enfermeiros. Exatamente. E aqui é que está, e é aqui que eu quero chegar. Uma greve que, apesar de atacada de todas as maneiras objetivos, com uma propaganda insidiosa e uma máquina de propaganda contrária enorme, consegue ter o apoio designadamente financeiro de pessoas que não eram só os próprios profissionais da saúde, mas elementos anónimos do povo. Era uma greve e eram, digamos, ideias que presidiam essa greve que tinham de ser abatidas pelo exemplo perigosíssimo que representava. E é preciso recordar que estamos na altura em que um governo do Partido Socialista pega na única lei de 1974 que ainda está hoje em vigor, que é a Lei da Requisição Civil, e a utilizou contra a greve dos professores, contra a greve dos estivadores, contra a greve dos motoristas dos materiais perigosos e também contra a greve dos enfermeiros. E, portanto, eu julgo que o que é necessário fazer é que todos os médicos, os enfermeiros e os outros profissionais, mas também os doentes, e isto é um ponto que me parece importante salientar, uma das coisas que eu critico, ou que tenho chamado a atenção relativamente a processos grevistas no setor da saúde, é que as organizações que convocam as greves não têm sabido lidar eficazmente com a tática de sempre por parte do poder. E qual é a tática de sempre? É as administrações hospitalares, sabendo que vai haver uma greve e com bastante adesão, nada fazem para remarcar as consultas, remarcar os atos, preferem que as pessoas façam, algumas delas centenas de quilómetros, para virem e baterem com o nariz na porta ou com um aviso a dizer que não há consulta ou arte cirúrgico para que estava marcado. E depois mandam as televisões, como nós vemos em todas as greves do setor da saúde, para a porta do hospital a dizer: então a senhora tinha a consulta, vem de onde? Afinal, então alguém lhe disse que ia haver greve, então não sei o quê, então acha bem, etc. Virando a opinião pública contra profissionais que estão a lutar por direitos básicos. E eu acho que era muito importante também chamar, porque foi isso que foi feito em 74 e 75, foi essas lutas serem feitas em solidariedade com os cidadãos, com os cidadãos em geral, com os doentes, porque são os direitos deles também que estão fundamentalmente em causa. E terminaria dizendo, um país em que se orgulhou de ter passado dos níveis, por exemplo, da mortalidade infantil que nós tínhamos antes do 25 de Abril. Este número é um número que convém esfregar na cara dos cheganos. Tínhamos 45 crianças mortas por cada 1000 nados vivos. E hoje em dia, quando temos números da ordem dos 2, nós estamos preocupados com isso. E um país que foi capaz de construir, de facto, um sistema de saúde, nascer a quantidade de crianças que nascem hoje em ambulâncias, porque não há urgências, é uma vergonha, uma calamidade, é um caso de polícia. Por outro lado, esta história do SNS 24, quer dizer, também se assistiu a uma desqualificação completa do trabalho dos profissionais de saúde, obrigando as pessoas a telefonar como se isso substituísse os cuidados de saúde a que as pessoas têm, as pessoas têm direito. E apresenta-se com uma grande proeza terem sido atendidas não sei quantas chamadas, aliás, outras milhares e milhares ficam por responder, porque também nem sequer aí há capacidade de resposta. Mas o que é isto? Um país que foi capaz de criar um sistema de saúde como nós tínhamos e que obedecia à ideia fundamental que o Adriano assinalou: quem precisa de cuidados de saúde tem direito a eles e tem-nos, para uma lógica que eu tenho que ligar primeiro, estar 20, 30, 40 minutos, uma hora à espera que me atendam para eu dizer os sintomas que eu apresento, para eu fazer de médico de mim próprio e depois alguém decidir que eu vou para aqui ou vou para acolá. Isto eu acho que nós chegamos também aqui ao grau zero da política em termos, digamos, no sentido amplo de aquilo que deve ser feito pelo bem da comunidade. Muito obrigada. Eu diria que uma boa conclusão desta conversa, se me é permitido deixar um conselho, que
não tive o privilégio de estar na Revolução como o António e o Adriano e de fazê-la como eles fizeram, mas tenho digamos assim, o consolo que é estudá-la, e num dos livros que escrevi, Uma Revolução na Saúde, escrevi justamente sobre o processo de auto-organização dos médicos e também com profissionais, com os enfermeiros e outros profissionais, e sobre a autogestão dos locais de saúde. E que eu penso que é o grande exemplo. É aí que se criou o Serviço Nacional de Saúde, não é, por decreto em 79, e eu penso que esse grande exemplo, seja hoje feito pelos sindicatos, seja por comissões ad hoc, seja por grupos de estudo que eles criem, o fundamental e a única forma de resolver esta questão é que, por local de trabalho, os médicos, os enfermeiros, os técnicos, os auxiliares, também no 25 de Abril, as então chamadas criadas, faziam parte dos grupos de organização dos hospitais, entre outras coisas, não só pelo respeito, mas porque se criam equipas, porque a questão da limpeza dos hospitais é fundamental para combater as infecções nos hospitais, etc. Evidentemente, na altura, e bem, com uma maioria de médicos, com uma parte importante de enfermeiros, tudo mais, mas dizer que o fundamental e o estrutural é garantir que estas pessoas se voltam a reunir e a conversar umas com as outras e a dizer o que é que querem para os seus hospitais. Eu acho que sem isso nós não vamos voltar a ter saúde. Mas sem isso os médicos e os enfermeiros também não vão voltar a ter saúde, porque eles estão profundamente infelizes, como todos os estudos demonstram, porque não pode haver nada mais aviltante para quem tem uma profissão de cuidado, não poder cuidar, que é isso que se trata neste momento. Eu acho que uma grande lição que nós temos, digamos, de um movimento revolucionário que segue ao golpe militar, que segue, aliás não segue, começa forçou o decurso dos acontecimentos militares, inclusivamente, e a libertação dos presos, e o cerco à polícia política, etc., foi as pessoas decidirem tomar os seus destinos nas suas próprias mãos. E, portanto, criar comissões por toda a parte, organizar-se por toda a parte, moradores, trabalhadores, estudantes, profissionais, o que fosse, decidir coletivamente, discutir, decidir coletivamente e depois aplicar as medidas que eram democraticamente tomadas. Com um princípio básico que era quem era eleito como representante era livremente eleito e era livremente revogável e tinha que prestar contas pela forma como exercia ou não exercia o cargo. E eu acho que é preciso voltar a essa lição de mobilizar tudo, organizar tudo, responsabilizar tudo e, sobretudo, criar pelas próprias mãos o nosso próprio futuro. Não podíamos terminar melhor. Adriano, dou-te a palavra para as despedidas. Isto que estamos a falar tem que ver com isto, com uma situação que é preciso definir, e eu volto àquela questão da Cimeira da NATO. Nós estamos num ponto de viragem. Ainda ontem, creio que foi ontem, o Dr. Luís Montenegro disse que agora o partido do André Ventura já é responsável. Isto porque, evidentemente, o partido do André Ventura está bastante interessado em realizar esta transição das despesas militares para 25 mil milhões de euros ou mais, à custa do que for necessário destruir para isso. Portanto, nós estamos numa situação de viragem em que o outro lado está-se a organizar como um Estado-Maior para desmantelar aquilo que ainda permite aos trabalhadores, ao trabalhador médio em Portugal, viver. Portanto, a única solução que existe do lado do movimento dos trabalhadores, e portanto isto aplica-se nem sequer só, digamos, a nível setorial, do SNS, etc., mas é necessário que as organizações de trabalhadores, sindicatos, comissões de trabalhadores que ainda existem, etc., comecem realmente num esforço de agrupamento e de criação de um movimento nacional como uma plataforma de resistência e que precisamente ofereça a alternativa, porque o caminho para que se está a andar é um caminho de esmagamento. É um caminho de esmagamento que vai deixar a generalidade dos trabalhadores em Portugal numa situação que já não se conhece nos últimos 50 anos, por falar nos 50 anos. De resto, são os tais 50 anos que o André Ventura quer eliminar, os últimos. E é isso que está em causa. E, portanto, organização,
do lado dos trabalhadores. A organização, a responsabilidade de quem é delegado, representante dos trabalhadores, é compreender esta situação e começar o trabalho de reorganização. Infelizmente, como o António disse muito bem, a maior parte dos partidos políticos que têm tido os votos dos trabalhadores e a sua representação, etc., infelizmente participaram, têm sempre participado neste processo, sido cúmplice dele, no tempo da geringonça, etc., porque é a mesma coisa. Agora está a acelerar, mas o processo é o mesmo, já vem o processo de desmantelamento. E nesse sentido, a necessidade é de, provavelmente, os trabalhadores construírem um novo partido político que os represente realmente os seus interesses, sem qualquer compromisso com o outro lado, sem qualquer compromisso ou sem qualquer dependência de qualquer natureza financeira ou outra com o outro lado, e se organizem, as suas estruturas se liguem nas grandes cidades e no resto do país para organizar a defesa dos seus direitos. Neste momento, são todos os seus direitos que estão em causa. Muito obrigada, Adriano. Muito obrigada, António. Posso só dizer uma frase? Podes, claro que sim. Que eu costumava dizer, que eu e não só, e muitos outros costumávamos dizer antes do 25 de Abril: resistir é vencer. E nós somos essa resistência. Vamos a isso, resistir, construir, reconstruir um mundo. E com isso também construir um mundo novo, evidentemente, que sempre o novo está aí. Eu quero agradecer-vos imenso esta conversa, que foi mais uma vez profundamente inspiradora. Dar um abraço a vocês e a todos os ouvintes do Tempo Contra o Tempo e dizer que nós vamos voltar em setembro com justamente uma entrevista maravilhosa, muito longa, por isso vai em 2 partes, a 2 médicos excepcionais que fundaram o Serviço Nacional de Saúde. Temos muito a aprender com eles e, portanto, agora no mês de agosto despedimos-nos e no nosso site, tempocontraotempo.wordpress.com, podem ouvir todos os programas que estão para trás e que, como nós temos no coletivo Kairos que faz este programa, temos esta noção do tempo lento. O Kairos é o tempo da vida, não é o tempo do cronómetro. Grande parte dos programas que estão para trás são intemporais e tentam discutir o mundo e não a agenda imediata que aconteceu ontem às 4h30 da tarde, da declaração do secretário de Estado, que já ninguém se lembra quem é. Um abraço para vocês todos e um abraço especial aos ouvintes. Obrigada, Adriana. Obrigada, António. Obrigado, eu. Um abraço a vocês e aos ouvintes também. Um abraço também. Poemário. Um poema para cada maleita. A minha filha, vendo-a dormir, que alma intacta e delicada, que argila pura e mimosa, é a estrela da alvorada dentro do botão de rosa. E enquanto dormes tranquila, vejo o divino esplendor da alma a sair da argila, da estrela a sair da flor. Anjos no azul inocente, sobre o teu hálito leve, desdobram candidamente em pálio as asas de neve. E eu, urzemadas em costas, eu sinto o dever sagrado de te beijar de mãos dispostas, de te abençoar, ajoelhado. Guerra Junqueiro.